Muito bem, gente, nós estamos aqui no escritório do nosso amigo André Luiz Álvares, né? Vamos bater um papo aqui com ele. O assunto não pode ser outro, a questão da eleição municipal, concurso público, o resultado das eleições, né? O André foi candidato a vereador junto do prefeito Mandiocão, né? Do ex-prefeito Mandiocão. E eu estava até comentando aqui com ele, vejo você como uma das cabeças lúcidas desse processo aí ao lado do ex-prefeito, por isso que é sempre importante conversar aqui com o nosso amigo Pijama, né? Antes da gente entrar no X da questão, eu queria perguntar a você como é que você viu o processo eleitoral, o resultado das eleições, a forma como foi disputada as eleições de 2016. Obrigado aqui, meu irmão, pela sua atenção. Muito boa tarde, Flávio, e a todos que estão aí nos vendo, né? A gente enxerga o processo como um processo que foi um pouco diferente em virtude do tempo, né, de campanha. Foi muito corrido, e a gente que faz campanha da maneira como a gente faz, que precisa visitar as pessoas, estar próximo, a gente sentiu um pouquinho de falta de tempo de resolver as questões de trabalho que a gente tem também. Mas a gente não se ambientou essa maneira de fazer política, né? E infelizmente foi um processo eleitoral em que a gente viu que o poder financeiro fez muita diferença. Acho que talvez tenha sido a eleição que o poder financeiro fez mais diferença. Apesar de tanta fiscalização da justiça eleitoral, verdade, foi uma das que mais atuou a grana, né? Eu concordo. Eu acho que fez muita diferença mesmo, e a gente pode ver isso pegando lá no resultado, né? Principalmente na eleição de vereador, que a gente vai perceber que as pessoas que pautam a campanha no eleitorado esclarecido, na maneira de fazer campanha, na maneira de conduzir as coisas, na maneira de se expressar, né? E até de explicar, né? Qual é realmente a importância do nosso voto, né? As pessoas terem essa visualização de como que o nosso voto é importante. E as consequências do nosso voto, a gente muito antes do que a gente esperava, né? Dias depois das eleições, elas apareceram, né? Estamos vendo aí a questão que nos envergonha mais uma vez, né? A nível, se não a nível nacional, a nível estadual, todo lugar que a gente chega, todo mundo pergunta, diz que vai fazer um concurso aqui, quando vai ter outro concurso para poder fazer, para o pessoal lá ganhar bem, né? E a gente fica nessa, mais uma vez, como chacota, né? Estadual aí, pelo menos, né? As pessoas... Antes da gente entrar nessa questão do concurso público, falando ainda um pouquinho da questão das eleições e da eleição municipal em si, nós tivemos em Tanguá 10 novos vereadores de 13. Silvio Jardim parece que foram 7 em 9, né? E aqui nós não tivemos a mesma proporção de renovação, né? Alguns nomes, por exemplo, como o seu, estavam bem cotados para ter um volume de votos interessante, se uma das pessoas chegar na Câmara, né? Eu não vou nem me colocar nesse métier, porque seria legislar em causa própria, mas seu nome, por exemplo, é um nome bem cogitado e tal, para ser eleito. E acabou que a indignação popular, a gente não consegue ver isso refletir em votos na hora das eleições. A leitura que se faz disso, Pijão, é só realmente o poder do dinheiro ou tem alguma outra coisa e tal? Você já conseguiu mais ou menos, além dessa questão financeira? A leitura que a gente faz é a seguinte, né? Analisando friamente pós-campanha, né? Porque nenhuma campanha é perfeita, claro. Nenhuma. Isso aí não tenha dúvida, nem é vitoriosa, nem é que perde, né? Falar depois do resultado é fácil. Mas a gente entende que são algumas situações, a maior delas, não tem dúvida nenhuma, a força do poder financeiro ainda está falando muito alto, não tem jeito. As pessoas, por mais que a gente tente conscientizar, que a gente tente explicar, tente falar, as pessoas tendem a votar no imediatismo, né? Naquilo que
ele vai fazer uma diferença imediata naquele momento, mas não pensa na decorrência disso durante aqueles 4 anos, né? Em todos os problemas que a gente vive na cidade, o problema da saúde, que a gente vê que estamos passando um problema sério aí, a UPA não está fechada ainda porque não querem fechar, o hospital passando por toda dificuldade, atenção básica que não existe, né? Então a gente viu isso não só durante a eleição, o pleito eleitoral, mas antes dele, a questão da educação, né? As crianças pouco tiveram aula, não tem uniforme, não tem. Então a gente está sofrendo as consequências dos nossos erros, dos nossos próprios erros. Então as pessoas ainda não têm, a maioria das pessoas ainda não tem esse discernimento de votar em alguém que realmente tente defender o interesse público, né? E o outro detalhe também é que as pessoas que têm esse perfil de campanha do voto esclarecido, elas acabam uma fragmentando a votação do outro, né? Você, eu e outros candidatos, talvez se não saísse, obviamente que se você não fosse candidato, os seus votos não viriam 100% para mim. Se o outra pessoa não fosse candidato e eu não fosse candidato, os votos de outro amigo, outro colega que foi candidato, que também tem esse perfil, não iriam 100% para ele, mas de certo uma boa parte viria, né? Porque temos esse perfil. Primeiro, o perfil de botar a cara durante 4 anos, né? De não se omitir. Não temos por que se omitir, porque não fazemos nada de errado. Então, eu não estou aqui falando mal de ninguém, não fico falando pessoalmente de ninguém. A gente fala das coisas que a gente não concorda. Fala de situações, justamente, né? Então, daquilo que é a pessoa investida do cargo, né? Que é um CNPJ, né? Os erros que comete enquanto gestor, ou enquanto legislador, enquanto executor, enfim. E a gente entende que essa divisão também, que apesar de ter sido um pouco menor do que na eleição anterior, mas fez também diferença. Se pegar a votação de alguns amigos aí, você vai ver que se juntar e vai ver uma votação altíssima. E justamente são esse perfil de eleitor que vota em quem, né? Tem esse perfil. E é um setor do eleitorado, na minha leitura, que é menor. É muito menor. Do que o outro que... É muito menor. Porque o eleitorado é dividido em 3 partes, né? Ou talvez 4, mas vamos generalizar um pouquinho. Esse tipo de eleitor esclarecido, que vota em quem ele realmente acredita que vai fazer algo diferente, que vai defender o interesse público. O eleitor que tem interesse, o eleitor que vota por interesse, né? Que parte desse esclarecido vota por interesse, e o eleitor que não tem um determinado esclarecimento, devido esclarecimento, não teve a oportunidade que a gente teve de estudar o SPP, estudar o moral e cívica, de saber o que é ética, é moral, e infelizmente não tem essa visão ainda clara do que seja a política, né? O eleitor já nasceu vivendo politicagem, então vive nesse meio e continuou aí acha que a gente, quantas e quantos eleitores que a gente chega e o cara fala para a gente, vai te fazer rir, você tem que fazer rir. Então é uma situação realmente triste de escutar, né? E quando você não tem esse tipo de intenção, mas faz parte. O processo político está aí para todo mundo, né? Para aquele que foca um tipo de eleitor, para aquele que foca outro e tal, enfim. Mas a gente percebe que isso ainda, essa parte do eleitorado que não tem esclarecimento, infelizmente ainda é a maior parte, né? Talvez essa garotada que está chegando nova aí, que pare para escutar, que pare para entender o que é política, o que deveria ser política, talvez essa garotada passe a fazer diferença daqui gradativamente com o passar do tempo, né? E isso, às vezes a gente vê uns colegas aí que foram candidatos, já desanimando, não quero mais saber disso, você se expõe, papapá. E a gente tem que entender que assim, a vontade do povo tem que ser respeitada, e a gente, para ganhar a eleição, tem que ter voto, não tem jeito. Então, se a gente não teve a votação que deveria ter para ganhar, a gente tem que saber que alguma coisa ainda está faltando, né? E acatar a vontade do povo. E perceber que nessa esfera de representatividade, talvez você represente realmente aquela minoria, e não a grande maioria, né, para você conseguir ter os votos.
que me chama essa questão da majoritária, né? Esse imbróglio que se formou aí, do prefeito eleito com votos mandiocão, do prefeito eleito por conta do imbróglio Marcos Abraão e tal. Viu uma nota sua no Facebook bem escrita, bem clara sobre o seu pensamento a esse respeito. Viu uma nota também do Gustavo Abraão bem clara em relação à questão do segundo assumir, caso o Zé Luiz não assuma, né, e tal. O meu entendimento já é de que, caso aconteça o Zé Luiz não assumir, teremos novas eleições. Esse é meu entendimento, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse seu entendimento e como é que você vê essa conjuntura toda aí, né? Na verdade, Flávio, é o que a gente estava falando. Primeiro, a gente tem que respeitar a vontade popular. Não, quando você começa a fazer esse tipo de... O que está me preocupando muito, eu estava até falando com você antes, é a maneira como está sendo conduzida esse tipo de colocação, como está sendo passada de uma maneira viciada e corrompida daquilo que realmente é a realidade, né? Olha o que a gente está passando lá hoje na Câmara e vamos ver o que realmente você pode tirar de proveito nessa história da majoritária, né? Você acha que aquela votação que houve das contas do prefeito, as contas foram analisadas? Não foram. Foi isso que eu fui colocar. Eles seguiram o parecer do Tribunal de Contas, que infelizmente a gente sabe que é tão político quanto a Câmara, e não só isso, os documentos que foram enviados para o Tribunal de Contas não foram suficientes, tanto é que a prefeita foi multada por isso. E depois esses documentos foram apresentados. Então, de acordo até com o despacho da desembargadora lá, que não é o desembargador que foi citado na tal reportagem, né, que deu mídia aí para as pessoas, então não foi esse desembargador, foi a desembargadora, né, que no parecer dela, na decisão dela, ela deixa bem claro, não é o fato dele fazer uma defesa oral, que ele está tendo direitinho para defesa, né? E as provas documentais dele não foram utilizadas. Ela mesmo deixou isso claro, que estava claro durante o transcorrer. Então isso é uma matéria tecnicamente difícil de discutir, né? Então, aonde começa o direito de um, termina no outro, né? Se a justiça deixou, a gente conversei isso com várias pessoas. Na minha concepção, isso começa na criação da lei, né? A lei eleitoral, o Código Eleitoral, que mudou algumas coisas no ano passado, em 2015, inclusive a questão de o segundo não assumir, isso está bem claro na lei, né? Então não é... Você tem esse entendimento? Não, isso não é entendimento, está escrito explícito na lei, né? Isso não é entendimento nem... Você falou lá, a sua tese, falou para Gustavo, que é nosso amigo, nosso colega, nosso amigo. Isso, a sua tese é muito boa, o meu não é tese, o meu está escrito na lei, né? Não sou eu que estou falando, está escrito na lei. Né? O Gilmar Mendes em vários momentos deu essa. Não tem isso, a única coisa que não vai acontecer é o segundo colocado assumir. Não vai acontecer. Independente, né, de quem seja, né? Independente de quem seja. Então, ou o mandiocão vai ser o prefeito, que na minha concepção é o que vai acontecer, por dois motivos. Primeiro, que ele tem todo o embasamento legal para ser candidato. E ele mostrou isso. As pessoas dizendo, as pessoas generalizam. Como houve aquela questão do Supremo Tribunal Federal dizer que os candidatos que tinham conta rejeitada pela Câmara não poderiam ser candidatos, o Supremo Tribunal Federal não falou isso. O Supremo Tribunal Federal falou que os candidatos que tinham contas rejeitadas pelos tribunais de contas apenas poderiam ser candidatos. E que os outros continuariam com o mesmo problema da lei da ficha limpa, que deveriam provar que eles não tinham problema com a justiça. E o caso dele, especificamente, ele está provando pela justiça, já que ele não pôde apresentar as contas dele, que também é outro erro, né? O primeiro erro é na concepção da lei. A lei, não só da lei da ficha limpa, mas a lei eleitoral, que diminuiu o prazo de campanha, ótimo, muito bom. Diminuiu o gasto com campanha, ótimo, muito bom. Mas por que colocou convenção junto lá? Por que não deixou convenção lá atrás? Para esse prazo de julgamento, né? Para esse prazo que a justiça tem
para analisar quem pode e quem não pode ser candidato, ser um prazo maior. Então, complica. Como é que em 40 dias, 35 dias, a Justiça vai analisar 5.500 municípios, tanto candidato a prefeito, a vereador, essa quantidade de candidatos é muito maior. São 5.800. Agora já aumentou, né? 5.800 candidatos, né? Candidato. Porque então, tem município aí, como, se não me engano, esqueci agora o nome do município, aqui do Rio de Janeiro. Final do. Vai sair. Não é. Seropédica. Seropédica de 7 candidatos a prefeito, 5 estavam com subjúdice, com pendências. Então, assim, independente do cara ganhar ou perder, tem que se resolver o caso dele, até porque ele pode ficar inelegível para a próxima eleição, né? E isso está tudo na conta lá do Supremo Tribunal Federal. Justamente. Então, não é impossível a justiça julgar todo mundo, não tem como. Então a pessoa tem que saber que, mas ele não pode, por que ele não pode? Ele tem o direito dele, cidadão, de ser candidato. Ele acha que, o entendimento dele não, o que ele tem certeza é que as contas dele deveriam ser aprovadas. E ele está se defendendo na justiça, já que ele não pode se defender. Aí a pessoa fala assim, mas por que ele apresentou o recurso só em cima da eleição? Porque até então... Bom comentário. Ele não pode se defender. Para que ele ia se defender? Ele ia ter que se defender tecnicamente no Tribunal de Contas, se ele não fosse candidato. Não tinha necessidade dele, se ele decidisse não ser candidato, ele ia entrar com a medida judicial, né? Então, se ele decidiu ser candidato, que era no momento eleitoral, ele tem que entrar com a ação judicial. Ele não precisava entrar com a ação judicial antes, que ele sabia se ele ia ser candidato ou não. Ainda não tinha certeza. Não tinha certeza. De ser candidato, né? Justamente. Então, são todos argumentos que são jogados assim ao vento. Então, as pessoas e acabar com essa onda que me preocupa muito, essa onda de ódio. Por isso que eu tô... Daqui a pouco ele vai brigar na rua, ele vai matar, né? Vai fazer alguma coisa mais grave aí. É até por isso que eu estou aqui conversando com você, porque até para ouvir esse outro lado aí também, né? Que eu tenho ouvido. Hoje nós temos 3 partes interessadas, né? Nesse assunto. Né? Eu tenho ouvido bastante as outras 2 partes, né? E assim, e aí eu volto àquela questão da lucidez. É importante a gente sempre conversar com pessoas que, por mais que os pensamentos sejam antagônicos, mas que esses pensamentos sejam colocados dentro de uma cordialidade, dentro de uma lucidez, que eu acho que você faz isso muito, muito bem, né? E sabe concatenar as ideias. Acho que isso é extremamente importante também. Agora, e aí você pode discordar à vontade, mas eu também vejo, além de toda a questão jurídica, que também pode ser entendida como favorável ao prefeito, ao ex-prefeito Zé Luiz, tem também aí uma conspiração dos astros a favor de Zé Luiz, né? Você não precisa concordar, mas a gente sabe que tem algumas coisas também que são favoráveis a ele, né? A gente sabe como é que funciona o judiciário, né? E eu costumo sempre dizer que o judiciário é uma coisa, justiça é outra, a gente não pode confundir as coisas, né? A gente sabe como é que funciona isso. E eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso, mas eu gostaria de ir para o assunto concurso público, né? Para saber especificamente o seu entendimento dessa questão do concurso, que está dentro de uma lógica que nós conversamos em inúmeras oportunidades, em várias entrevistas que fizemos lá no nosso programa, lá quando a gente batia papo sobre uma série de outras questões. Primeiro a gente esteve no programa lá falando a respeito dessa questão. Primeiro foi algumas matérias que acabaram desencadeando algumas coisas, né? Que a gente infelizmente está vendo aí agora. Primeiro foi a questão que não tem muito a ver com a história, mas a questão da alienação dos bens imóveis. A gente foi lá, mais uma vez, começa lá, né? Conversamos e tal, expomos, o plenário da Câmara inibiu que aquilo fosse feito. A verdade é essa, quando as pessoas vão à Câmara, você vê como que as pessoas ficam inibidas de fazer determinado tipo de coisa. Se a população soubesse disso, frequentava mais as sessões. Justamente. Aí depois a questão da matéria do Previ, que a gente viu várias coisas erradas ali. Não é só a criação de cargo que hoje beneficiou diretamente pessoas ligadas ao presidente da Câmara e a um secretário municipal, né? Que a gente viu que passou lá também, e ninguém fala disso, né? Foi feito um concurso às pressas para o PV, que ninguém sabia, e passou, né? Um filho do presidente da Câmara, o assessor dele e o
um secretário municipal, né? Então acho que isso se merece explicação, né? Não é o que a gente quer de explicação quando se fala de concurso, né, do Previr, da prefeitura, e o presidente ontem ouviu sua entrevista com ele, disse que não tem nada a ver com a Câmara, mas quem aprovou o concurso? Quem aprovou essa lei do Previr, né, que além de dar um poder vitalício ao presidente, porque o mandato foi prorrogado para 6 anos, podendo ser prorrogado, não fala quanto tempo. Eu chamei de presidente. Um mandato vitalício ao presidente, né, que diga-se de passagem, também a gente, quando as pessoas começam a mexer nas coisas, a coisa fica feia, fica uma coisa imoral, né? O presidente do Previr, a esposa dele é procuradora da Câmara, o jornal que apresenta os atos é do filho dele, da Câmara, do Previr, da Prefeitura, uma coisa imoral. Pode ser legal, vocês que acham o que vocês quiserem, para mim é imoral, né? Eu não tinha coragem, né, nesse lugar de fazer isso, mas tudo bem, cada um tem sua maneira de pensar. Agora, a questão do concurso está diretamente ligada à Câmara, sim. Primeiro, que foi a Câmara que aprovou. E aprovou sob protesto de alguns vereadores. Nem todos foram a favor. O concurso, desde março e abril, quando começou a ser anunciado, justamente. Eu fiz uma postagem no Facebook, março, se não me engano, e logo depois eu vi uma declaração da vereadora Marlene na tribuna da Câmara, fiz uma entrevista com ela, né? Sim. E o que me deixa assim assustado, Pijama, é que, apesar de todo o cenário muito nebuloso, ainda tivemos 13 mil e alguns que fizeram a inscrição para o concurso, apesar de todo o ambiente esquisito que nós vimos, né? O brasileiro realmente não existe nunca. Mas essa questão a gente percebe o seguinte, né? A gente começou nessa história do Previr, essa farra de aliás, a gente não quer dizer que está direcionado, mas é uma coincidência muito grande. A questão do Previr começa lá atrás, em 2013, justamente naquela mudança ao apagar das luzes. Isso. Começou naquela a brigada do ano, o presidente era eleito, né? Porque o Instituto de Previdência é dos servidores ou é de quem? Né? Está escrito lá, Instituto de Previdência dos servidores. Eu sempre faço esse questionamento. Né? Então, os servidores não tem gerência nenhuma, não sabe nada, não podem fazer nada. Mas começou a questão ali, aí depois teve essa questão do concurso para o Previr, na qual foram beneficiadas pessoas diretamente ligadas ao presidente da Câmara e à administração e à administração direta da prefeita. E agora essa questão do concurso público, né? Que primeiro teve, aí vamos para uma questão que a gente tem que falar, que eu citei, do aumento dos fiscais. Primeiro aumentaram a produtividade fiscal, que eu coloquei no meu texto lá, que era para 3.300 do FII, mas esse é o teto. Pode chegar a 3.300. Alguns recebem e outros não recebem. Se não tiver produtividade fiscal, não vai conseguir chegar a esse teto. Mas isso dá R$6.000, essa produtividade fiscal. Coincidentemente, logo em seguida, foi criado esse concurso com várias vagas de fiscais e que passaram pessoas ligadas à administração direta, secretários municipais, pessoas que contrataram a empresa. E alguns amigos de Itaboraí, né? Amigos de Itaboraí e outros cargos mais, pessoas ligadas aí infelizmente, a gente tem que falar o nome, não gostaria de citar nome, mas tem que falar, as ligadas ao presidente da Câmara, né? Pessoas que são ligadas a ele. Ele não pode negar isso, né? Ele não pode negar que pessoas que são ligadas diretamente, família dele, passaram no concurso. E é isso que a gente quer explicação. A gente quer explicação e punição. Não só essa questão de cancelou o concurso. Não tem que cancelar. As pessoas não podem fazer isso. A pessoa não pode achar que pode fazer tudo aquilo que eles acham. Cancelou, devolveu o dinheiro, resolveu o problema. Não resolveu. Vamos punir quem fez. Porque as pessoas perderam tempo, as pessoas pagaram. Que quando eu vou devolver o dinheiro, a pessoa investiu dinheiro em curso,
A pessoa investiu tempo, que é dinheiro, às vezes deixou de trabalhar para estudar, né? As pessoas não estão, não é questão, não é só. Tem muitos casos de pessoas que deixaram de Sim. fazer outros concursos para fazer esse, né? Sim, e não é só a questão da inscrição, né? E a questão da inscrição também, nós queremos saber quem é que vai pagar a devolução, né? E quem é que, e se for a prefeitura que vai pagar, quanto é que foi paga a empresa, né? Porque já foi pago alguma coisa, ela não vai prestar um serviço sem receber. Pelo menos o Né? sinal, né? Então nós queremos saber quem é, da onde vai sair esse dinheiro. Também é outra coisa. E queremos explicação também, Flávio, para aquela questão que saiu, foi aí balizada aí como uma folia, já que nós não temos carnaval na cidade, surgiu uma folia aí. E nós queremos saber dessa folia que nós vimos ali, fatos estarrecedores, que a pessoa fala, mas nós não podemos falar sem saber. Como é que vamos saber se nós não temos acesso à informação? Nós temos lá um colega que foi candidato a vereador que tem inúmeros requerimentos, mais de 100, se eu não me engano, segundo ele falou, Caldeira, e nenhum foi respondido a ele. Então como é que nós, cidadãos, vamos saber se essas questões são verdades ou são inverdades? Agora, em relação à investigação do Ministério Público, Jean, eu acho que te cortando, muito me estranha isso ser segredo de justiça, porque isso não tem segredo para ninguém. O próprio Ricardo Boechat fala isso, né? E assim, eu sempre me pergunto qual Ministério Público é esse, né? Porque as notícias que eu tenho é que a prefeita tem pessoas dentro do Ministério Público que informam ela. Tanto é que aconteceu aquele episódio com o vice-prefeito lá. Né? Aconteceu aquele episódio, né? Então, chegou alguém lá para fazer qualquer tipo de denúncia, já se avisa imediatamente, tem alguém aqui, é fulano e tal. Esquisito isso, né? Estranho. Então, assim, embora a gente tenha a gente quer acreditar no Ministério Público, mas nós temos algumas histórias também, algumas conspirações dos astros, né? Assim, na verdade, a gente não desacredita não, a gente acredita no Ministério Público. Mas o que a gente precisa... Mas a gente não é bobo também. A gente precisa que o Ministério Público cumpra o seu papel, só. Agora nessa questão aí, né? Chegue, investigue e deixe claro, olha, aconteceu isso, não aconteceu isso não procede, isso procede. E a própria prefeitura tem mecanismos e legislação própria, através da lei orgânica do município, para também fazer uma apuração, né? Claro. O que se percebe é que o nego está meio querendo lavar as mãos e deixar por conta do Ministério Público, quando eu acho que deveríamos ter aí um entendimento. Na verdade, existe. Mas acho que a prefeitura também tinha que fazer. Existe uma Câmara, uma investigação. Justamente. Nomear aí um grupo de pessoas alheio àquela comissão do concurso. Sim. Existem vários indícios. Isso é o papel, inclusive, da fiscalia. Eu acho que deveria ser criada uma CPI, né? E, assim, sem ninguém ligado ao presidente da Câmara. A verdade é essa, que você pegar um vereador que é ligado a ele e botar lá, não vai adiantar muito fazer CPI, né? Então, fazer uma CPI para investigar, né? Apurar o que aconteceu realmente na questão do concurso, cobrar do presidente que coloque as claras que o dinheiro público está ali, o dinheiro que é repasse de verba para a Câmara é dinheiro público e tem que ser prestado conta, tem que ser colocado as claras. Quanto que é gasto para o aluguel de carros? Quanto que é gasto com manutenção de computador? Quanto que é gasto com aluguel de impressoras que foi colocado lá? E a gente não sabe se isso é verdade, né? Porque se for isso, né? 5 mil reais para fazer uma reunião itinerante que só bota a sua cadeira, né? Eu acho que a gente começa a perceber que a coisa não pode ser assim. Se está acontecendo isso, essa farra aí, isso não pode acontecer. Na entrevista que eu faço com o presidente da Câmara, está disponível no nosso canal no YouTube, no Facebook, o presidente diz que tem também sofrido um processo de perseguição. Inclusive ele fala do descontentamento do ex-prefeito Mandiocão com ele e que não seria interesse do grupo do ex-prefeito Mandiocão que ele fosse presidente da Câmara. Então está havendo essa blitz que está havendo em cima dele também, segundo o entendimento do presidente da Câmara,
é uma maneira de fragilizar o nome dele, para que não seja novamente presidente da Câmara e tal. E abrir até a oportunidade, já que o senhor faz parte desse grupo do ex-prefeito, né? Até abrir esse espaço para o senhor falar sobre esse assunto, né? Primeiro, o senhor recebe essa... Eu acho que ele está querendo se esquivar do problema, né? Porque ninguém, veja bem, várias pessoas que eu vi no plenário da Câmara, pessoas que inclusive nunca foram à Câmara, foram lá e não são ligadas ao prefeito, não. Ninguém, a maioria das pessoas que você pega no Facebook, você recebe no WhatsApp, são pessoas que não têm ligação política alguma, que sequer trabalham, às vezes algumas delas moram aqui, são residentes aqui, são cidadãos, pagam imposto aqui, mas nem trabalham no Rio Unido. Agora, tem gente ligada ao prefeito? Tem. Assim como tem gente ligada ao Macabrão. Tem gente ligada ao próprio Marquinhos, também tem. Basta ser uma pessoa que tem um mínimo discernimento para enxergar uma situação que é evidente. Isso aí é tentar se esquivar. Né? Esquivar de um problema que ele tem que matar no peito. Ninguém mais vai poder matar no peito por ele. É uma situação que ele vai ter que assimilar isso. O fato dele ser o presidente ou não, que na minha concepção não deveria nem ser agora, porque eu acho que a alternância de poder ela sempre salutar, e ficou 4 anos como presidente e não foi boa essa experiência na Câmara. Não foi boa. Hoje os vereadores que lá atrás votaram a favor dele e que nós avisamos para não fazer, se arrependeram. Né? Porque se empodera muito a pessoa. Né? O poder é muito grande. Hoje o vereador não tem assessor. Para quem não sabe, né? Todos os assessores são do presidente da Câmara. Então, as assessorias são dele, todo dá para quem ele quer. Então, se aquela pessoa não reza na cartilha dele, vai acabar ficando sem nenhuma assessoria. E isso já acontece lá. Né? Então, hoje... O próprio Poder Executivo, através de uma série de mecanismos que foram criados, ficou também muito refém da Câmara Municipal. Sim, sim. Tudo que a Prefeitura vai fazer hoje, que o prefeito vai fazer, que anteriormente o prefeito podia ter a liberdade de fazer, por conta dele, hoje é submetida à Câmara. Um exemplo disso é a questão do condomínio industrial. Isso, justamente. A questão da cessão de área para as empresas do condomínio industrial, ela passa por 5 comissões dentro da Prefeitura. E comissões formadas por pessoas técnicas. Qual a tecnicidade que tem um vereador para dizer que aquela comissão está errada em ceder a área para aquela empresa X? Então, isso é uma coisa que o papel do vereador é ir lá pegar a sessão, pegar o contrato, ver se é alguma coisa conflitante com a legislação e ir lá e dizer que está errado e pedir que aquela concessão seja realizada. E ele pode fazer isso. Agora, pois é, e a gente vai estar conversando aqui com o nosso amigo André Luiz Álvares, né, nesse nosso papo aqui sobre a política aqui em Rio Bonito. E, André, sua expectativa diante desse cenário todo aí, né, sua expectativa para 2017, 18, 19 e 20, né? Olha, independente do seu prefeito Manducão, ser o segundo lugar que assumiu, ser novas eleições e tal, sua expectativa para esses 4 anos que estão vindo aí diante de nós, né? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que Rio Bonito hoje precisa de que as pessoas agreguem. E sejam mais participativas, né? Justamente. Hoje a gente está vendo muito a defesa do interesse pessoal, muita veemência, com muita força. Desculpa te interromper, não sei se acontece com você, mas comigo acontece muito. Não, você tem que falar, você tem que escrever, você tem que dizer. E o cara mesmo poderia fazer isso para poder engrossar o caldo, porque você já está falando, eu já estou escrevendo. Se tivesse mais ele, né, ficaria melhor. Mas aí não, o sujeito liga para você, manda uma mensagem do WhatsApp, né, que quer que você escreva, quer que eu fale, quer que tal, e ele mesmo não bota a cara, né? Isso acontece muito. Seria importante esse volume de pessoas. Claro, não, envolvimento não só em se expor na fala, na escrita, mas o envolvimento no conselho, envolvimento na associação de morador, né?
para poder ele ter dar a sua contribuição para a cidade da maneira que pode, né? Às vezes não tem o tempo que lhe compete curto e não dá para fazer mais uma coisa, se dedicar um pouco mais, mas o mínimo que seja na hora de ir numa reunião de um conselho, na hora de participar de uma reunião da Agenda 21, enfim, alguma coisa que seja útil para a cidade, né? Então, a participação, essa questão da democracia participativa, que ainda dá muito aquém do que deveria ser, ela tá ainda na sombra, está muito abaixo da democracia representativa, que hoje nos fica muito mais claro, e cuja representação passa por uma crise muito grande. Eu particularmente, quando escuto essa conversa de democracia participativa, eu vou ser muito sincero com você, eu discordo inteiramente de que isso não exista no Brasil. Na verdade, nós temos a democracia participativa. O problema é que os participantes não participam. Não existe. Quem teoricamente deveria estar se apropriando desses espaços democráticos, né? Que é os conselhos municipais, os fóruns, né? os conselhos comunitários e tal, as associações de moradores, né? A frequência na Câmara de Vereadores, né? Essas pessoas acabam, a leitura dos atos oficiais que são publicados no jornal, né? Acaba que essas pessoas não fazem esse papel que é delas. Sim. É verdade. O que acontece hoje é o seguinte: nós passamos por essa. Eu diria o seguinte: em determinadas circunstâncias, em determinadas coisas que a gente percebe, como você falou aí, da pessoa que pede para a gente falar, para a gente se expressar e não faz, e outras que fazem justamente o contrário. Elas vão para a mídia social, elas expressam um pensamento que, na verdade, elas fazem justamente o contrário daquilo que elas estão falando lá. Para embolar o meio de campo? Elas fazem o contrário daquilo que elas estão pregando. Então é muita coisa misturada, mas o que a gente percebe é que hoje, como a gente estava falando, a gente precisa que as pessoas realmente participem, precisa que as pessoas pensem naquilo que a gente tem de importante para fazer na cidade e que precisa que as pessoas estejam juntos. Não adianta ficar com essa de fulano não vale nada, Beltrano não vale nada, porque se acontecer de a justiça definir que seja José Luiz, nós temos que torcer para ele fazer um bom governo, ajudar ele a fazer um bom governo. Se decidir que tem que ter outra eleição, nós vamos aí ter outra eleição, passar por outro pleito eleitoral, que não é fácil, que acaba tendo atrito, tendo divergência, o que é natural no processo político, ter divergência de ideia e não de apontar o dedo e dizer que fulano é isso, porque isso é feio, como foi falado aí, que quem está lá comparar a gente a um bichinho lá, tadinho do bichinho, que não tem nada a ver com a história. Então, o que a gente precisa fazer neste momento é acabar com esse ambiente de ódio, né? Com esse ambiente de rixa, de rivalidade, criar esse tipo de ambiente na cidade, que não tem isso aqui. A gente tem que acabar com isso, tem que não parar de pessoalizar a política. Se fosse para pessoalizar a política, era para a gente andar com aquela viseira de cavalo, de burro, né? Para não olhar para o lado, porque tem, né? Íamos ter muito problema, né? Com certeza. Então a gente não tem que pessoalizar nada, porque todo mundo aqui, se a gente está aqui neste planeta, né? Não viemos aqui à toa. Se a gente está aqui, é porque a gente não é muito bonzinho, não. Tem que se melhorar. Ninguém aqui é perfeito. O único que passou aqui, perfeito que passou aqui, não botou na cruz. Né? Então a gente tem que pensar que a gente precisa ter humildade, de saber que nós também cometemos erros, que nós não somos perfeitos e que a gente precisa ajudar o outro para que a gente tenha uma cidade melhor. Porque se continuar nessa maré aí, nessa linha de que o outro não vale nada, o outro é ruim, que um não vale nada, isso não adianta nada. O que a gente tem que falar é o seguinte: enquanto um pode ser prefeito, outro pode ser deputado, e um ajudar o outro, isso não acontece. É isso que nunca aconteceu. Houve um momento aí que esses três grupos que foram representados nessa campanha tinham um prefeito, um deputado estadual e um deputado federal. E o que foi feito pelos três juntos? Nada.
né? Então, é nisso que a gente tem que pensar. A gente não tem que pensar em desunir, desagregar. Tem que pensar que Rio Bonito é um só. A gente tem que pensar o bem da cidade. E isso a gente está deixando de lado, algumas pessoas estão deixando de lado o bem da cidade, interessado no bem particular, né? Mexer, você vê algumas pessoas, o tipo de movimento que elas fizeram durante a campanha. Pessoas que eram ligadas a uma pessoa foram para um lado, pessoas que eram ligadas a outra pessoa foram para outro, enfim, ficaram nesse... E estão vendo, visualizaram ali... Aquela brincadeira antiga do cada macaco. Isso, não visualizaram ali, não ideal, mas as pessoas que ficam nesse vai e vem, elas não estão visualizando ideal algum, elas estão visualizando interesse, né? Quem visualiza ideal, ela segue um caminho, né? Então esse caminho tem que ser seguido, trilhado, e ótimo que se tenham ideais diferentes, e tem que ter mesmo. Cada um defende aquilo que acha que deve defender. Alguns defendem uma bandeira mais voltada para a área de educação, outros para a área de inclusão, para a área do esporte, para a área da cultura, para a área da saúde, que essas pessoas depois se unam e agreguem políticas para a saúde, para a educação, para o esporte, para a cultura, enfim. E o que hoje, infelizmente, a gente não vê. A gente vê que fala, fulano que é secretário e sabe nada, está lá. Não adianta falar isso. Vamos lá ver que tipo de ajuda que essa pessoa precisa. Agora, essa pessoa também tem que querer essa ajuda. Né? Isso aí também tem que deixar claro, que às vezes a pessoa está lá investindo do carro, pessoas querem ajudá-la, às vezes até de maneira realmente a pensar nesse interesse público, né? Eu acho de doar um pouquinho do tempo. Eu acho, inclusive, que observando muito as mídias sociais, né, Pijama? Eu acho que as mídias sociais hoje dão uma contribuição importante para a administração da cidade, né? E a gente percebe, tem até um secretário municipal que disse para mim, claro, se os secretários do governo aí todo dia passassem pelo seu Facebook, desse uma olhada e fosse, em vez de reclamar que você está criticando, fosse dar uma resolvida naquilo que você apresenta, a cidade estava bem melhor. Então, quando eu ouvi isso de um secretário, eu falei, pô, bacana. Mas isso aí Aí ele disse para mim assim, mas você fala do buraco, é o cara de sacanagem, deixa o buraco lá. E aí fica 9 meses aquele buraco lá, porque ele não quer dar o braço a torcer e sofre todo mundo por conta de uma pinima do cidadão. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente precisa resolver, né? É verdade, todo mundo cumpre o seu papel. Se você cumpre o seu papel como jornalista, quando você vai num lugar e vê que tem uma coisa errada. Se ninguém passou por lá, que deveria ter passado, ou alguém da gestão do Poder Executivo ou alguém do Poder Legislativo deveria ter passado por lá, se não passou ainda, para poder apontar onde está errado, você está fazendo o seu papel, não só como jornalista, como cidadão. Então as pessoas deveriam se aproveitar desse papel que você está prestando, desse serviço que você está prestando, para poder melhorar a qualidade do serviço público que está sendo prestado, que infelizmente a gente percebe que está deteriorado. Infelizmente a coisa não anda bem. Tem outro ponto também, sempre me diziam na época da campanha, não, Flávio, mas nós estamos, você está no palanque errado, não sei o quê. Eu sempre tive um pensamento que é o seguinte, eu vi muita gente caminhando para o mesmo lugar por caminhos diferentes, né? Você esteve num palanque, eu estive em outro, mas eu tenho certeza que os seus objetivos eram muito próximos do meu, sim. E o meu era muito próximo do seu. E estávamos em palanque diferente. E eu vi gente lá, junto com o Marcos Abraão, junto com o Carlos André, que tinham objetivos, né, muito parecidos. E eu acho que a gente precisa começar a ter esse entendimento. Embora você passe por caminhos diferentes, os objetivos... Acima de tudo, o respeito. Ter esse respeito de que as pessoas não são iguais, né? Por mais que elas tenham objetivos semelhantes, né? Elas não pensam igual, cada um tem a sua maneira de pensar e a maneira de seguir o seu caminho, né? Então, durante essa eleição, a gente percebeu muito isso, né? Pessoas boas, pessoas de bem sendo candidatas, algumas sem muita noção do que é uma candidatura, do que é
um pleito eleitoral, né? Estavam ali para ver como é que era e tal. Eu acho muito salutar e interessante que aconteça, mas o que a gente precisa deixar assim muito claro é que a gente tem que respeitar o ser humano, parar com esse negócio de ficar falando, sabe, apontar o dedo para criticar a pessoa no campo pessoal, né? Eu, alguns meses atrás, eu acho que já até conversei num programa com você a respeito disso. Eu tive uma discussão num determinado lugar que eu estava, em que a pessoa, naquele momento que estava deflorada ali a questão da Lava Jato, e a pessoa estava exigindo que eu fosse, né, para a rádio, para onde eu ia no seu programa, para o Facebook, para falar mal da prefeita. Eu disse que eu não faria isso, que a prefeita é mãe, a prefeita é esposa, a prefeita é filha, e eu não vou fazer isso. Não faz bem nem a mim, nem a ela, nem a ninguém. Isso não faz bem. Agora, se for para falar das coisas que ela, enquanto gestora, está fazendo, que eu não concordo, eu vou falar da gestora. Você já está falando, né? Não precisa ninguém mandar. A gente fala, né? Agora, não vou falar de ninguém no campo pessoal. Estou citando um exemplo aqui que eu não faço com ninguém. Né? Eu tive que citar o presidente da Câmara aqui porque não tem como não fazê-lo, né? Senão não faria. Né? Então, que é uma coisa que ele não pode se dirimir do problema que talvez, querendo ou não, foi criado e o nome dele está no meio. Então, ele estando envolvido ou não, que eu não posso ser leviano dizer que ele está envolvido, antes de que a coisa seja provada, né? Estando ele envolvido ou não, ele está envolvido. E o que a gente quer é esclarecimento só, quer que esclareça, para que a coisa não vá para um viés mais agressivo, porque vão tomar atitudes mais drásticas se ele não esclarecer. Então, quem vai tomar atitude não sou eu, mas a gente sabe que vão ser tomadas atitudes mais drásticas se ele não se esclarecer. Precisa se esclarecer, ele e a Câmara, não só ele como a Câmara. O que a Câmara vai ser, se não tomar atitude, taxada como conivente. Não? Então, quem está se taxando não sou eu, mais uma vez estou dizendo. Então, as pessoas estão falando, a grande mídia veio para a cidade também, coisa que só vem em assuntos, né, relevantes, como vem naquela questão do outro, não era concurso, mas era o processo seletivo daquela prova que foi feita, né? E veio em outras ocasiões. Então, quando a grande mídia vem, é porque a coisa está ganhando repercussão e outras pessoas estão vendo, né? Então, as pessoas precisam ter consciência de que o que as pessoas querem não é nada mais do que esclarecimento, né? Deixar as coisas claras para todo mundo, saber o que realmente é verdade. O que eu estive conversando com uma pessoa, falar, mas tem coisa ali que não é verdade. Concordo? O que é mentira e o que é verdade? Quem vai dizer é a pessoa que vai esclarecer, né? Então, sem a gente ter as coisas colocadas claras, a gente não vai poder dizer o que é mentira e o que é verdade. Vai ficar naquela de disse-me disse, como você falou no Facebook ontem. Então, eu notei que começou uma notícia daquela situação infeliz que aconteceu na cidade, e cada um contava uma história diferente, e daqui a pouco ia acontecer algo pior do que anteriormente já havia acontecido, pela maneira como as pessoas vão colocando as coisas sem buscar saber qual é a verdade. Sem o mínimo de responsabilidade, inclusive. Então, o que a gente precisa, inclusive na questão, em todas essas questões, né? Eu não sou aqui dono da razão, eu coloquei meu ponto de vista, como eu coloquei no Facebook, da questão da eleição majoritária, né? Eu não sou dono da verdade, mas tenhamos respeito, né? Tenhamos cuidado, responsabilidade na hora de falar as coisas, na hora de apontar o dedo, dizer que fulano levou tanto, Beltrano levou tanto. Cuidado, não vai na onda dos outros não, porque isso tem responsabilidade, né? Porque a gente, ninguém está falando, ninguém vai me escutar falar que Beltrano é isso, Beltrano é aquilo, sem a gente ter prova, né? Beltrano fez isso, Beltrano não é nada, não sei se sou eu para julgar alguém, né? Beltrano não é nada, Beltrano fez, cometeu um erro, né? Cometeu um erro. Então, sobre Beltrano, a gente só vai poder dizer, se ele cometeu esse erro, se alguém vier esclarecer que aquilo realmente foi cometido, aquele erro foi cometido. Então,
tenhamos muito cuidado nas coisas que a gente fala, nesse movimento aí que está criando esse ambiente de rivalidade, de rixa, não é nem de rivalidade é natural, mas a rixa ela é perigosa, ela cria celeuma, ela causa violência, ela fica uma coisa facciosa. E a gente não está nessa época de agir pela emoção, nem no momento. A cidade não está precisando não disso. Tá. A gente tem que agir na razão. Né? A razão requer que a gente escute, a gente tem que escutar o ponto de vista das pessoas. Então, que tenhamos muito cuidado com essas coisas que estão sendo colocadas, né? Que busquemos agora, nesse período aí de 4 anos, aqueles que acham que a coisa não está boa, trilhe um caminho, busque uma candidatura a vereador, a prefeito, mas não adianta ficar criticando sem fazer nada. Crie um caminho no auxílio, no conselho, sendo membro de uma associação de morador, fazendo parte da Agenda 21, fazendo parte de um órgão, de uma entidade de classe, do CDL, da CIRB, enfim. Vai buscar ajudar de alguma forma. Não adianta ficar apontando o dedo e criticando sem a gente fazer nada para ajudar a cidade que passa por um problema sério. A gente vê aí comércio fechando, né? A gente vê pessoas saindo da cidade, pessoas que são nascidas e criadas indo embora, né? E a gente vê que há crise, as pessoas só falam em crise. Então, a gente não tem que falar na crise, tem que falar que a coisa ela precisa ser raciocinada, refletida. Tem gente que, com um momento difícil de uns, é bom para outros, né? Então, a gente tem que perceber que a crise, ela é muito assim, muito mais por conta, a gente volta lá no início, né? Dos erros que a gente cometeu nas escolhas que a gente fez, né? É muito mais um erro. A pessoa falou para mim e eu tenho que concordar. Isso é muito mais uma crise do processo político, né? Uma crise política criada pela classe política. Mas os políticos não são safados. Não podemos generalizar. A classe política criou isso pelas gestões equivocadas, pela maneira como foi utilizado o dinheiro público, né? Então, isso tudo é reflexo das escolhas do povo. E não é agora. E como você fala, ninguém botou lá na cabeça do cara para ele ganhar a eleição. Ele ganhou a eleição porque o povo votou. E não é agora de 2016 também, é ao longo do processo de... Não, isso aí muitos anos, desde que houve... É os frutos que estão sendo colhidos de uma árvore que foi plantada. Justamente, desde que a redemocratização, né, ocorreu na década de 80, que os erros aconteceram, vieram dali. Primeiro pela omissão, pelo medo, pela omissão veio pelo medo, ou pela, eu não vou me envolver com isso, é coisa safada, e agora estamos colhendo o fruto. Agora é vencer ou vencer, só vai dar ou desce, né? Porque tem que participar. Gente, eu quero agradecer aqui meu amigo Pijama por esse papo, né? Queria receber o Pijama lá no nosso programa, mas ele está atarefado aqui com as atividades dele, fim de ano chegando, a galera tem que renovar os seus seguros aí, ele está aqui com as apólices que estão em cima da mesa, trabalhando bastante. Na época da campanha teve que se ausentar um pouco dos negócios, né, Pijama? E tem que botar a casa em ordem agora, né? E eu agradeço bastante aqui a esse papo aqui com o nosso amigo André Luiz Álvares, a quem eu desejo sucesso, sorte e o Papai do Céu esteja sempre acompanhando sua vida e seus negócios. Abraço, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço e desejo mesmo a você sucesso e continue, como eu falei, fazendo a sua parte, né? Porque a gente vai continuar fazendo no nosso trabalho e na nossa atividade como cidadão, como pessoa que quer o bem da cidade, né? E pedir para encarecidamente agora, mais uma vez, para que essa ambiência que a gente vive em Rio Bonito hoje, que isso reflete algumas coisas que estão acontecendo, essa ambiência mude, que a gente começa a respirar harmonia, a respirar paz, a respirar respeito pelas pessoas, né? Que acima de tudo
somos seres humanos e, como eu falei anteriormente, a gente erra como todo mundo erra, e se a gente, quando a gente erra, né, como foi falado, né, pelo mestre quando veio aqui, quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Então a gente não deve fazer isso, a gente deve sim cobrar o que está certo, cobrar o que está errado, mas não é nosso papel julgar ninguém, né? Para julgar existe lá o poder judiciário para julgar aquilo que ele é competente, né? Dentro da esfera humana, né? Na esfera superior, quem julga, o julgamento é nosso mesmo, a nossa própria consciência. Então nós é que precisamos ter esse discernimento de mudar essa ambiência da cidade. A cidade de Rio Bonito precisa voltar a crescer, Rio Bonito precisa voltar a progredir, né? Rio Bonito é uma cidade próspera, uma cidade que tem futuro, cujo o povo é um povo ordeiro, apesar de tudo, e ele precisa respeitar um ao outro, respeitar as pessoas e quem está lá. E que eu desejo muito boa sorte nesse período lá, nesses 4 anos. Pense no povo, pense nessas pessoas que investiram vocês em poder. Então, muito obrigado a você, Flávio, mais uma vez, pelo espaço. E, se Deus quiser, nesses 4 anos aí, a gente pensa que Rio Bonito vai voltar, o trem vai voltar para o trilho, se Deus quiser. Muito obrigado. Assim nós esperamos, né? Galera que está acompanhando a gente aí, essa entrevista ela é mais longa e ela vai estar disponível no YouTube, né? Então passem por aí, se inscrevam no canal, deixa lá o like, né? Compartilhem. É um papo aqui com um cara que tem uma cabeça muito boa, né? E que é um dos que tem contribuído aí com a política em nossa cidade, independente de grupo político, cada um participe. Então o que importa é a cabeça das pessoas e aquilo que eu sempre falo, o objetivo, o alvo, que é Rio Bonito sempre em primeiro lugar e a qualidade de vida da nossa gente e da nossa cidade. Valeu, um abraço, gente, tudo de bom.